Ele um jovem mestre de família poderosa, mas toda a sua vida mudou depois de um acontecimento. Seu pai estava severamente doente. A conta do hospital era de 20 milhões de dólares, mas ele não tinha nenhum centavo. Ele tentou pedir dinheiro na sua família, porém ele foi desprezado e seu pedido foi rejeitado. Após perder a sua fortuna, ele foi humilhado pela sua suposta namorada e amigos. E o destino começou a brincar com ele. Seu pai acabou por morrer. Mas isso não foi tudo. Os inimigos de seu falecido pai o espancaram e jogaram ele amarrado no mar diante de seu túmulo. Mas por uma obra do destino ele sobreviveu, e lutou no campo de guerra durante 5 anos. Então ele voltou triunfante. Ele se tornou o general do exército mais forte, e ganhou o título de Deus da Guerra. Diante do túmulo de seu pai, ele jurou se vingar daqueles que causaram a sua morte. O nome do protagonista é Jiang Yixin. General, disse um oficial do exército para o protagonista. Como está a investigação? Perguntou o protagonista sombrio, para o seu subordinado. Todas as autoridades da corporação Guanghui mudaram. Respondeu o oficial para o protagonista. Continues procurando. Já estou de volta. Vou buscar vingança contra aqueles que mataram o meu pai. Disse o protagonista com uma determinação, para o seu subordinado. General, encontramos algo. Sua esposa da família Wang Shuil deixou uma mensagem para o senhor, pedindo para o senhor manter contato com ela. Ela também está vindo buscá-lo para voltar para casa. Disse o oficial do exército suspirando. Se curvando para o protagonista e entregando-lhe um cartão de visita de sua esposa. E o protagonista recebe o cartão de visita e se lembra que, há 5 anos atrás, quando ele precisava de 20 milhões de dólares para a operação de seu pai, ele procurou pelo seu avô para ajudá-lo, mas seu tio Jiang Jimin não o permitiu vê-lo. E disse para o protagonista que todos os bens da família Jiang estão sob sua posse e ele não iria emprestar nada para o protagonista. O protagonista exaltado disse para o seu tio que quando ele perdeu todo o seu dinheiro com apostas e a sua empresa estava falida, seu pai foi o único que lhe ajudou lhe emprestando milhões de dólares. E agora que seu pai está morrendo no hospital ele simplesmente não faz nada para ajudá-lo. Seu tio Jiang responde sarcasticamente para o protagonista que, naquela altura seu pai tinha muito dinheiro e fez o certo em ajudar-lhe. Agora a sua companhia está arruinado. Sobre a sua morte também um filho que não é bom em nada, melhor do que emprestar o dinheiro para salvar o pai do protagonista. Ele gastará em corrida de cachorro. O protagonista com muita raiva de seu tio Jiang Tianming fala para ele lhe dar o dinheiro, senão nunca irá perdoá-lo. O protagonista tenta segurá-lo, mas seu tio Jiang Tianming chama pelos seus guardas e eles intervêm, nocauteando o protagonista com um choque elétrico. Mais tarde o protagonista recebe uma chamada do melhor amigo de seu pai e seu sogro, o tio Wang. Ele diz para o protagonista Jiang Beixin que ele sabe da situação de seu pai, mas devido ele também estar hospitalizado, ele não pode ajudar muito. Por isso ele deve pedir dinheiro na sua filha, a namorada do protagonista Zi Qing, e ele nem precisa agradecê-lo. O protagonista foi ao encontro de sua namorada para pedir ajuda, mas os guardas o impediram de se aproximar. O protagonista estava com muita pressa então gritou pelo nome de sua namorada Zi Qing, e o seu primo estava ao lado de sua namorada Zi Qing. Ele disse para ela e olhando para o protagonista com desprezo que o seu lamentável priminho veio pedir dinheiro emprestado. Zi Qing dando também para o protagonista com desprezo diz para o Xuan Yuan não ligar para o protagonista. Uma figurante pergunta sarcasticamente para o protagonista. O que você faz aqui? Nós não estamos contratando zelador. Jiang de Xuan Yuan se aproxima do protagonista. Também pergunta. Quem convidou você aqui, por que não vai embora? O protagonista responde seriamente, eu tenho que falar com a Zi Qing. Os figurantes começam a zombar do protagonista dizendo que ele estava sendo muito formal, e que todos sabem que ele veio implorar por dinheiro, porque seu pai foi enganado pela corporação Guanghui, e perdeu trilhões de dólares. Jiang de Xuan Yuan dá um chute no traseiro do protagonista e ele cai na piscina, e os figurantes começam a zombar dele e o chamando de pilha de lixo. O seu primo Jiang de Xuan Yuan diz para o protagonista que foi mal, em um tom zombateiro, ele só quis ajudar o protagonista a ficar limpo, porque ele estava muito sujo. Zi Qing chama o protagonista de inútil. O protagonista sai da piscina com as roupas encharcadas e o seu rosto estava sombrio. Em seguida, o protagonista diz para Zi Qing que ele precisa de dinheiro emprestado,
para pagar a cirurgia de seu pai, o tio Van lhe prometeu. Jiang Xuanyuan zomba do protagonista, perguntando-lhe em um tom zombateiro: você está usando o nome do tio Vans? Por que está com medo de pedir o dinheiro a Ziqin? O protagonista, ainda com um rosto sombrio, nega, dizendo que ele está aqui para implorar a Ziqin, para ela o ajudar. Ziqin se levanta irritada com o protagonista, e dizendo que, já chega, você é tão chato que me faz querer te largar. Ziqin dizendo ao protagonista que lhe dará o dinheiro, mas ela gosta do Xuanyuan, para ele não a importunar mais. Beixin, o protagonista, levantou seu rosto e perguntou para Ziqin de sua namorada: você e o Xuanyuan? Beixin não conseguia acreditar que a sua namorada o trocou pelo seu primo, e todo mundo começou a zombar dele. Beixin engoliu toda a humilhação e se abaixou para pegar o cartão, como se não bastasse a traição e a humilhação. O seu primo Xuanyuan pisou no cartão e lhe disse para ele se ajoelhar e latir como um cachorro 2 vezes, e só disso ele poderá pegar o cartão. E todo mundo começou a zombar, e dizendo para Beixin latir. Xuanyuan disse zombando do protagonista, para que ele se ajoelhasse como seu pai. Ao mencionar o seu pai, Beixin liberou uma aura assassina, os seus olhos estavam sedentos de sangue. Ele deu soco no rosto de Jiang Xuanyuan e ele foi jogado a alguns metros de distância. Ziqin ordenou para os seus guardas pegarem Jiang Yishi. O protagonista saiu correndo apenas pensando em seu pai. Ele desejou dentro de si que o seu pai ficasse bem e não lhe deixasse só, porque ele já tinha conseguido o dinheiro para pagar o seu tratamento. Ele chegou ofegante no hospital, e entrou no consultório do médico que estava atendendo seu pai. Os seus olhos estavam cheios de esperança. Então ele diz ao médico que ele acabou de pagar a taxa para a operação de seu pai. O médico, surpreso, chama o nome do protagonista, e diz que ele tinha algo para lhe avisar. E em seguida, ele diz para o protagonista que chegou tarde, e seu pai não resistiu e acabou por falecer. Os olhos de Beixin ficaram sem cores e lágrimas brotavam neles. Ele ficou desesperado e segurou o braço do médico e pediu satisfação, dizendo para ele fazer a operação porque ele já tinha pago o dinheiro. O médico chamou os seguranças para expulsar o protagonista do hospital por causar tumulto. Ele também se lembrou do dia que seu pai foi enterrado. Estava chovendo muito e havia muitos homens enviados pela corporação Guangdu. Em seguida eles começaram a espancar o protagonista dizendo que seu pai se envolveu com uma mulher que ele não deveria, e deu a vida a um lixo. Por esse motivo o destino de ambos era a morte. O protagonista olhou para o rosto do homem que liderava os seus agressores, e finalmente o homem ordenou aos seus subordinados, para jogar o protagonista no mar. Em seguida, os homens obedeceram fielmente o seu chefe, e ele foi jogado no mar. Em seus últimos pensamentos naquele momento, ele percebeu quem são os culpados por detrás das cortinas, a corporação Guangyu. Depois de lembrar o seu passado, o seu subordinado chama por ele. E o protagonista diz para o homem entrar em contato com a sua esposa, e que ele irá se encontrar com ela em breve. O homem pede desculpas ao protagonista dizendo que ele estava curioso, mas ele já era o líder do exército, então não precisava ser o marido normal da família Wen. O protagonista diz para seu subordinado que ele teria morrido sem a ajuda do general. E que o tio Wang casou ele com a sua filha mais velha, Wang Shuiwu, por culpa. E isso também fazia parte de seu destino. Em seguida, ele pede para o seu subordinado uma nova identidade. E ele também diz muito determinado, fará com que aquelas pessoas que não se importam com os seus parentes, as pessoas egoístas e gananciosas, um após o outro, ficar debaixo de seus pés. Dentro de seu carro, estava a esposa do protagonista, Wang Shuiwu, e a sua assistente Fian. E Xian pergunta para Wang Shuiwu: Irmã Wang, por que nós temos que ir buscar o Jiang Weishen? Já está quase na hora de negociar com o gerente Shen sobre o investimento e não podemos nos atrasar. O meu pai me ligou para ir buscá-lo, não posso fazer nada sobre isso, dirija mais rápido. Respondeu Wang Shuiwu, com um rosto sombrio. Eu não sei o que o tio Wang está pensando, a segunda senhorita foi quem recusou o casamento, mas ele fez você se casar com aquele vagabundo como compensação. Disse Xian para Wang Shuiwu, em tom de desabafo. Jiang Yishen finalmente chegou na cidade de uma aérea e está saindo do aeroporto, com uma postura sublime e cheio de dignidade.
Os homens observam com inveja e as mulheres olham para ele apaixonadamente. Ele está falando ao telefone. O homem do outro lado diz para o prota: Senhor, ouvi dizer que você voltou. Suas notícias são bem rápidas, respondeu o protagonista. Desde que você salvou a família do velho Kiao, há 3 anos atrás, ele tem observado você secretamente. Por favor, diga-nos se precisar de alguma coisa. O velho Tiao tem alguns parentes aqui na cidade de Yunnan, disse o homem desconhecido para o protagonista. Não há necessidades. Eu tenho meus próprios planos. Respondeu o protagonista calmamente. Mas você ainda precisa de uma identidade para se encaixar aqui. Por que não lhe entrego a corporação Rondidon? Vou pedir para falar com a secretária Zambial sobre isso de locutor. Fale mais tarde. Disse o protagonista, e em seguida desligou o telefone, despachando o homem. Ele notou o carro de sua esposa, e no mesmo instante, ele mudou seu rosto para alguém descontraído, sorridente e bobo. Sua esposa notou, e pensou dentro de si que, mesmo ele ter sido um soldado durante 5 anos, ele não mudou nada. E suspirou insatisfeita, desejando que pelo menos mudasse um pouco. Em seguida eles voltaram para casa. Na mansão da família Wang, estavam o gerente-chefe Shen e a sogra do protagonista, fazendo planos. Tia, poderei ganhar $2 milhões com investimentos em breve. Posso dividi-lo com a corporação Xiun e ajudá-los a superar a crise atual. Disse o homem gordo e calvo. Oh meu Deus! Isso é ótimo! O gerente-geral Shen é incrível. Por favor, cuide da nossa Xiun no futuro. Respondeu a senhora gananciosa, bajulando o homem. O homem olhou para a senhora, e ela disse para ele não se preocupar, e afirmando que ela fará que a sua filha se divorcie de seu atual genro imprestável, para ela casar com ele. Em seguida Xiu chega em casa, e ouvindo a conversa de sua mãe, ela intervém, perguntando para sua mãe o que ela está falando. E dizendo ao homem gordo e calvo que ele não deveria estar em sua casa. E que o negócio entre eles deveria ser discutido apenas na empresa. O homem respondeu para ela que não há necessidades disso, porque eles se tornarão uma família em breve. A senhora também se levanta do seu lugar, e diz com um sorriso no seu rosto, para sua filha que ele dará o dinheiro que a empresa deles está precisando para superar a crise financeira, e para ela deixar de ser meticulosa. O homem pergunta para Xiu. A empresa Xiun está em uma crise financeira, como ela pode sobreviver sem $1 milhão? Ele também diz para ela não ser teimosa, porque não havia mais ninguém disposto a investir na empresa dela. Sua mãe, com um sorriso em seu rosto, apoiando as palavras do homem gordo e calvo, ela diz para sua filha agradecer o gerente-geral Shen, e afirmando que o protagonista é um imprestável. O protagonista, com um sorriso leve no seu rosto, diz para sua esposa que ele pode conseguir uma forma dela conseguir $1 milhão. Shuivo olha para ele impressionada com esta afirmação. O homem gordo e calvo olha para o protagonista e em seguida começa a dar algumas gargalhadas em tom zombateiro. Ele pergunta: esse é o seu marido imprestável? Nós estamos falando de $1 milhão. Você pode trabalhar por $1 milhão sem comer ou beber. A sogra do protagonista olha para ele com desprezo, e ela diz: o gerente-geral Shen é muito engraçado. Vamos ignorá-lo. Eu já preparei os papéis, vou pedir o divórcio. O protagonista continua dizendo para sua esposa que estava se sentindo muito envergonhada, que ele tinha alguns amigos, eles talvez. Não terminando de falar a sua frase, o gerente-geral Shen o interrompeu, dizendo: rapaz, alguns amigos são conexões públicas. Outros amigos são amigos de animais. Quem você conhece? Não estamos no mesmo nível. Ele continuou se gabando, dizendo que ele tinha feito negócios de investimento com a maior empresa da cidade, a corporação Hongyan. E ele pergunta para o protagonista com um tom de superioridade: você conhece? O protagonista dentro se perguntou: Hongdonte. Que coincidência! Shuiu, ainda envergonhada com as palavras de seu marido, ela diz para ele: pare de jogar, essa situação não é tão simples como você pensa. E em seguida, ela ordena para sua assistente Qian tirar o protagonista daquele local. O gerente-chefe Shen
Interpretando mal a situação, ele se aproxima de Shuyu, e ele diz para ela: "Você fez bem em se livrar daquele garoto. Fique comigo e a sua empresa terá um futuro melhor." Shuivu, atônita, tenta reagir à situação se afastando do gerente-chefe Shen, mas ele se aproxima dela, cheio de más intenções. Ele tentou segurar a mão dela, mas, naquele instante o protagonista intervém, segurando a mão do homem. E dando-lhe um aperto de mão amigável, o homem ficou agonizado de dor, e contorceu todo o seu corpo. O protagonista, com um sorriso frio em seu rosto, diz para o homem: "Ó papi. Gerente Shen, eu não cumprimentei você antes." Homem gordo e calvo, ainda agonizando de dor, xinga o protagonista, e diz: "Como ousa fazer isso comigo? Eu farei você pagar muito caro." A sogra do protagonista olhou para ele muito irritada, e ordenou para ele soltar o gerente-chefe Shen. Em seguida o protagonista concorda e solta a mão do homem. Shuiwu, atônita, pede desculpas ao gerente-geral Shen, pelo comportamento rude de seu marido. O protagonista calmo, pega o seu telefone e liga para alguém. O gerente-chefe Shen estava muito irritado, e fez ameaças, dizendo que não faria mais nenhum investimento. A sogra do protagonista estava muito nervosa com ele, e com medo da situação, disse para o gerente-chefe Shen que fará o protagonista pedir desculpas para ele. O homem gordo e calvo, ainda muito irritado e com os olhos cheios de malícia, perguntou para a senhora pedir desculpas. Ele continuou dizendo e afirmando que não podemos resolver isso apenas com um pedido de desculpas. Ele ordena para o protagonista ficar de joelhos e lamber os seus sapatos, e depois peça desculpas, e assine os papéis do divórcio. Então, talvez ele o perdoe. A cobra, quero dizer a sogra do protagonista cheia de veneno, ordena a ele pedir desculpas. Mas nosso herói, com um sorriso no rosto, pede licença a todos, porque ele tinha que atender um telefonema. A esposa do prota estava atônita. Ponderou que, se eles ofendessem o homem gordo, a empresa deles estaria arruinada. Em seguida, o homem recebe uma ligação e fica sério, e pede silêncio. A cobra do protagonista, aliás, a sogra, com um brilho de esperança, pergunta para o homem gordo se o assunto é sobre o investimento. O nosso herói, já sabendo de tudo, observa o homem gordo com satisfação em seu rosto. O homem gordo, vendo a figura importante que estava ligando para ele, ficou muito feliz. Em seguida zoa do protagonista, dizendo que, as conexões que ele tinha, o prota nunca conseguiria na vida. Ele atende o telefone e segura o protagonista pelo colarinho. A cobra do protagonista começa a bajular o homem gordo. Ele começa a falar ao telefone, ainda segurando o protagonista pelo colarinho. Momentos depois ele fica atônito, e solta o protagonista, e pergunta ao interlocutor por que estavam cancelando seu investimento. E olhando para o protagonista, ele o notou sorrindo, e o interlocutor disse para o homem gordo que ele provocou quem não deveria. O homem gordo ficou muito atônito, e o protagonista perguntou para ele: "Gerente Shen, o seu investimento é bem-sucedido?" Em seguida o homem caiu de joelhos e começou a implorar por perdão, admitindo seus erros. Ele segura o protagonista em desespero. A cobra do protagonista, quero dizer a sua sogra, ouvindo que o homem gordo perdeu o seu investimento, quase desmaia. A secretária e a esposa do protagonista estavam espantadas, se perguntando o que está acontecendo. O gerente Shen continuou se ajoelhando e implorando pelo perdão do protagonista, e o nosso herói, sem dó pelo desespero do homem, ele pega em seu ombro e diz para ele com um sorriso demoníaco que ele não tinha nenhuma conexão e que seria melhor para o homem catar lixo pelo resto da sua vida. Ainda de joelhos, ele começou a refletir que ele não podia perder todo o seu trabalho árduo. Em seguida ele saiu do local correndo. Ele decidiu implorar por perdão, para ele não perder o seu investimento. E o nosso herói, que mais parece um vilão, olhando para o homem saindo entre o rabo entre as pernas, sorriu maliciosamente. A cobra estava raivosa, e pergunta para o protagonista: "O que você fez?" O protagonista, com um sorriso descarado em seu rosto, afirma que ele não fez nada. As outras mulheres, acalmando a cobra, elas afirmaram que era apenas coincidência. A secretária diz para a esposa do protagonista que eles estavam ficando sem tempo.
E faltava poucos dias para a festa família. A sogra continuou a jogar toda a culpa para o protagonista, e o protagonista ignorando a cobra. Ele disse para a esposa que ele pode ajudar ela a conseguir o dinheiro para a empresa, ela com descrença. Diz para o protagonista parar com brincadeiras, e de repente ele sente uma dor no peito, ele disfarça, e inventa uma desculpa e se retira do local. A cobra ainda soltando veneno, xinga o protagonista e ordena a filha se divorciar do protagonista. Em seguida desmaia. A cena muda para o nosso herói cultivando em seu quarto. Ele se lembra que a sua última missão foi muito difícil e se não fosse pelo pergaminho divino, ele não voltaria com vida, e que ele tinha que conseguir as partes restantes da técnica para curar todas as suas feridas. Em seguida ele atende o seu telefone. Era o seu amigo de infância, que tinha ouvido falar sobre a sua volta. E ele estava o convidando para sair com alguns companheiros. O amigo conta a verdade sobre o convite para o protagonista, e o nosso herói, percebendo a situação real de seu amigo, ele aceita o convite. A cena muda. O irmão Jean virá mais tarde. Minha família inteira depende deste contrato. Por favor, avise sobre isso, disse o amigo do protagonista segurando o contrato. Certo, eu sei. Falamos sobre isso mais tarde. Quando Jean Beichem chegar, disse um figurante em um tom arrogante. O irmão Jean disse que virá. Que tal assinarmos o acordo certo? O amigo do prota insiste para o figurante arrogante. O que você quer dizer? Você não ouviu o que eu acabou de dizer? O figurante arrogante retruca aborrecido com a insistência. Naquele instante o protagonista adentra no local, e o amigo feliz com a sua chegada, chama pelo seu nome e se levanta para recebê-lo. E o figurante arrogante pensa, ele finalmente chegou. Você não era muito duro antes? Vou me certificar de envergonhar você hoje. Em um tom debochado, ele fala, sim. Isso não é Beichem, eu estava com medo de que a segurança fosse te expulsar, eu estava prestes a enviar alguém para buscá-lo. Ele se levanta e continua falando, rápido, dê-lhe uma cadeira, e outros figurantes começam a fazer uma comoção. E o amigo do protagonista, percebendo a agitação, pergunta, irmão Lee, do que é isso? O figurante arrogante pergunta, Beichem, ouvi dizer que você serviu militar nos últimos anos. Como você tem estado? E o prota responde calmamente, desempregado temporariamente, aguardando novo emprego. Os outros figurantes começam a zombar dele, afirmando que, então você é um veterano falido, hein? Não é de admirar que você pareça pobre. Irmão Lee, não ligaremos para ele da próxima vez. Ele baixa nossos níveis. O figurante arrogante, com um tom debochado, pergunta para os companheiros, espere, como vocês podem falar com o segundo mestre da família G assim? Ele continua e se dirigindo ao protagonista, ele pergunta, por que você não vem trabalhar comigo? Temos pouco de seguranças e isso é adequado à sua profissão. Vocês fazem parte de uma empresa de taiwanês, os seguranças precisam ser pelo menos um graduado faculdade que sabe inglês. Jean Beichem foi para ser militar antes de terminar o ensino médio, temo que ele pode não ser adequado. O amigo do protagonista, insatisfeito com a situação, ele defende o prota. Irmão Lee, pare de provocá-lo. Os figurantes continuam zombando do protagonista, falando que ele não tinha vergonha quando foi para a família Wang por dinheiro. Outro figurante diz para a mulher ao seu lado, certo, Xian Han, felizmente você não acaba com ele, ou ele pode implorar dinheiro à sua família. Ela responde com desprezo em seu rosto direcionado ao protagonista, não o traga comigo. Eu estava cego mesmo para gostar dele em primeiro lugar. Meu namorado atual é o gerente de recursos da Hongji Investments. Ele é muito excelente. Os figurantes continuam zombando do protagonista. Quero dizer, você precisa encontrar alguém que seja capaz de trabalhar. Mesmo que sua família esteja falida, você ainda pode fazer fortuna. Ao contrário de alguém, o amigo do prota, cansado de ver aquela situação, ele grita, suficiente. Em seguida pergunta para o figurante arrogante, você não ligou para o irmão Jean só para envergonhá-lo, certo? Isso é uma piada. Ele tenta segurar a mão do protagonista e diz, irmão Jean, vamos. O figurante arrogante responde, espera, Liu Hou, acabei de me lembrar de algo. Em seguida pergunta para o amigo do protagonista, você não me disse que seu filho precisa de dinheiro para leite em pó? Sua esposa e você estão prestes a se separar. O quê? Você não se importa mais com isso? O amigo do protagonista fica atônito e suando frio, ele pergunta para o figurante arrogante, então o que você quer?
O homem pediu vinho, em seguida pegou a garrafa e despejou no amigo do prota. E então ele falou: aqui, vocês dois, ajoelhem-se, admita que você é um perdedor. E finalmente o protagonista, que até agora não mostrou nenhuma emoção, começou ardendo em chamas, assistindo seu amigo sendo humilhado. E o figurante arrogante continua: e eu vou investir, que tal? O amigo do protagonista, olhando para o chão, com uma expressão abatida, ele pergunta: Livei, já fomos colegas de classes, tem que ser assim? O homem zomba do amigo do protagonista: você já é assim, por que ainda se importa com a vergonha? Ele continuou, e com um tom debochado, pergunta: você quer dinheiro? Então ajoelhe-se na minha frente. E o amigo do protagonista se lembra da última conversa com a esposa, onde eles estavam brigando: querida, por favor, vou procurar um investidor esta noite. Ele é meu colega de classe, garanto que vai funcionar, por favor, não me deixe, ela disse, basta olhar em volta. Não temos nada. Demorei muito para chegar onde estou agora. Eu não posso deixar isso acontecer, ele diz, isso vai funcionar, eu garanto. Prometo que deixarei você e nosso filho viver uma vida luxuosa, e a esposa responde, esta é a última vez. Se não funcionar, vamos nos divorciar. Vou trazer a criança comigo, não querendo perder a família. Ele começa suando muito frio, então ele se rende e fala, não se incomode com o irmão Jean, eu vou me ajoelhar. E em seguida ele tenta se ajoelhar, mas o proto retém, segurando seu braço, e fala, não, ainda estou aqui. O amigo chama por ele, e o figurante arrogante pergunta para o protagonista, e agora? Jean Beichen, você ainda está tentando ser um herói. Estou dizendo que há 10 anos, você poderia ter sido algo, mas agora? Você é apenas um lixo sem valor, você não pode salvar ninguém. Mas o protagonista ignora o figurante, e toma a garrafa de sua mão, e em seguida ele bate na cabeça do figurante e a garrafa quebra. E um monte de ketchup sai da cabeça do figurante, e os figurantes restantes ficaram incrédulos. Bem pessoal, o vídeo fica por aqui. Para uma segunda parte, deixe o seu comentário. E se esta obra atingir 100 curtidas, eu lançarei imediatamente a segunda parte. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação.